Masono mandou mambote matondo kwanzambi. Essa é a resposta. Meus caríssimos Mkwanduenga, mais uma vez sejam bem-vindos ao programa de Mandombe University. Hoje vamos ter uma aula muito interessante sobre os Mvwalaza Mpimpita. Sabemos que ainda estamos a desenvolver o sistema de pensamento Mandombe. E todos nós sabemos que o sistema de pensamento Mandombe é praticamente o coração do funcionamento do Mandombe. Então, por isso, já estudamos os Mvwalaza Mpamba, que é a primeira pedra angular do sistema de pensamento Mandombe. Depois estudamos o Mvwalaza Piluka, que é a segunda pedra fundamental do sistema de pensamento Mandombe, e chegou a vez de estudarmos a terceira pedra fundamental do sistema de pensamento Mandombe, que é o Mvwalaza Mpimpita. Nesse contexto, vamos estudar o Mvwalaza Mpimpita conhecendo primeiro a sua definição. O que é um Mvwalaza Mpimpita? Mvwalaza Mpimpita, do ponto de vista etimológica, ou em termos da sua etimologia, da raiz da sua palavra, Mpimpita vem da palavra complexa. Mpimpita é Kikongo, é a língua Kikongo. Mpimpita significa complexa, complicado. Então, o Mvwalaza Mpimpita é o elemento complexo do sistema de pensamento Mandombe. Tecnicamente, o Mvwalaza Mpimpita é a união sistemática do Mvwalaza Mpamba e o Mvwalaza Piluka, ou do Mvwalaza Piluka e o Mvwalaza Mpamba. Quer dizer, a união do Mvwalaza Mpamba e do Mvwalaza Piluka é que nos dá o Mvwalaza Mpimpita. Na mesma perspectiva, sempre estudando, sempre aprofundando as nossas ideias, vemos que no contexto dos objetivos, o Mvwalaza Mpimpita tem um objetivo muito fundamental no que diz respeito à implementação do dispositivo da estrutura de base do sistema angular Mandombe, que é do sistema angular que vamos estudar nas próximas aulas, mas aqui já estamos a anunciar que o Mvwalaza Mpimpita, na realidade, nos ajuda para implementarmos o dispositivo da estrutura de base do sistema angular. Então, é com base do Mvwalaza Mpimpita que vamos obter o sistema angular. Em resumo, sinteticamente, o Mvwalaza Mpimpita é o coração do sistema de pensamento Mandombe. Isso só vai se demonstrar quando iremos estudar o sistema angular, onde vamos descobrir a essência e a dinâmica e a consolidação do sistema de pensamento Mandombe através do seu Mvwalaza Mpimpita. Essa é a parte dos objetivos. Agora, no que diz respeito à importância, é isso que acabei de dizer. O Mvwalaza Mpimpita é uma ferramenta muito importante na consolidação científica da filosofia epistemológica do Mandombe. Porque na realidade o Mandombe é uma filosofia, é uma epistemologia, mas essa epistemologia tem a sua essência, tem a sua força, o seu ponto forte. E o ponto forte da epistemologia de Mandombe é o Mvwalaza Mpimpita, porque no seio do Mvwalaza Mpimpita, quando tentamos desenvolver o Mvwalaza Mpimpita, no seio do Mvwalaza Mpimpita, aí encontramos uma mina de ouro no contexto da ciência e da tecnologia, ou principalmente no contexto da filosofia do Mandombe, porque, como é do nosso conhecimento, o Mandombe é o ponto mais alto
do resumo de todas as filosofias e das ciências que já existem e que ainda não existem. Mas toda essa filosofia que sintetiza esses conhecimentos todos baseiam-se na realidade do Mvula Mpimphita. Então, o Mvula Mpimphita é uma ferramenta muito importante que consolida cientificamente a filosofia da epistemologia de Mandombe. Por outro lado, o Mvula Mpimphita nos permite explorar a totalidade das possibilidades no processo de produção de conhecimentos. Nós sabemos que o africano tem uma debilidade, o africano tem uma crise epistemológica em termos de produção de conhecimentos. Todos nós sabemos que a nível de África, todos que já aprenderam na Europa, todos que já aprenderam nos Estados Unidos, quando chegam em África, têm tido dificuldades de contextualizar os conhecimentos adquiridos na realidade africanos, a fim de produzir conhecimentos adaptados ou genuinamente africanos para servir o continente africano ou as sociedades africanas. Então, o Mandombe, através do seu sistema do Mvula Mpimphita, consegue nos ajudar no processo da produção de conhecimento, nos dar a possibilidade de explorarmos a totalidade das possibilidades nessa dimensão de produção de conhecimentos. Então, o Mvula Mpimphita joga um papel muito importante no que diz respeito ao funcionamento da ciência, da tecnologia e da essência epistemológica do Mandombe. Agora, no que diz respeito à transcrição do Mvula Mpimphita, a sua maneira de se escrever, de se transcrever, aqui temos os métodos de transcrição. Nos métodos de transcrição, para transcrevermos um Mvula Mpimphita, é preciso seguirmos uma certa lógica, que nós chamamos da lógica de Lubamba. Na lógica de Lubamba, a primeira lógica consiste em transcrever um Mvula Mpimphita, começando sempre com um Mvula Piluka. O Mvula Mpimphita sempre começa a sua transcrição, começa sempre com um Mvula Piluka. Depois de terminar a transcrição do Mvula Piluka, que vai se transcrever o Mvula Mpamba. E o segundo aspecto é preciso juntar o Mvula Piluka e o Mvula Mpamba. Onde termina o Mvula Piluka é lá onde começa o Mvula Mpamba. Então, na mesma perspectiva, conforme disse, a lógica da união do Mvula Piluka e do Mvula a princípio é automático, porque é só questão de seguir as características do Mvula Piluka que vão se juntando com as características do Mvula Mpamba. Quando estou a falar das características, estou me referir nas questões relacionadas aos lados. O Mvula Piluka tem 6 lados. Assim que terminar o 6º lado, onde termina o 6º lado, automaticamente começamos o primeiro lado com o Singini do Mvula Mpamba. E o Mvula Mpamba tem 5 lados. Então, é isso que nos leva a transcrevermos o Mvula Mpamba de uma maneira automática, começando do Mvula Piluka ao Mvula Mpamba. Continuando, temos aqui a nossa ilustração. A ilustração do Mvula Mpimphita, temos aqui o nosso Mvula Piluka, que tem 5 lados, começando com o Singini, que tem um chapéu vermelho, com os seus 6 lados, aqui, o 6º lado, que é o Ikamu. Onde termina o 6º lado, começa automaticamente o Mvula Mpamba. O Mvula Mpamba com seus 5
lados. Essa é a lógica da transcrição do Mvoala Pímpita. Esse agora é a transcrição automática do nosso Mvoala Pímpita. Então, é assim que funciona a nossa realidade do Mvoala Pímpita. E dali vamos passar no quadro da organização dos Mvoala Pímpita para vermos como é que o Mvoala Pímpita é organizado de acordo ao seu quadro sintético. Agora, vamos fazer o estudo da lógica dos nomes dos Mvoala Pímpita. Conforme podemos constatar, cada Mvoala Pímpita tem os seus nomes específicos, que lhe identifica, que lhe enquadra dentro da lógica organizacional do sistema de pensamento Mandombe. Por isso, aqui temos o Ntsinkhenge. O Ntsinkhenge é um Mvoala Pímpita da posição Nkenge, da família Pakundungu. Agora, o que representa o Ntsi? Aqui também, do outro lado da família Pelekete, o que representa o Nzu? Então, vamos constatar que cada Mvoala Pímpita tem nome composto de dois nomes. Temos o seu nome específico e o nome da posição ou da família. Nós todos sabemos que na realidade genética ou na realidade da biologia, no que diz respeito à nascência, à complexidade do mistério do nascimento das crianças, há um fenômeno que todos nós conhecemos, o fenômeno dos gêmeos. Esse fenômeno dos gêmeos, no contexto africano ou na realidade cultural Bakongo ou Kikongo, é uma realidade que carrega um mistério espetacular, porque constatamos que os gêmeos que nascem 2, 3 ou 4, esses gêmeos têm uma particularidade misteriosa. E nessa particularidade misteriosa, o Dr. Wabeladio achou melhor enaltecer essa realidade no contexto da cultura, a parte cultural do Mandombe. É assim que vamos constatar na cultura africana, cultura Bakongo, quando nascem dois gêmeos, um chama-se Ntsimba e o outro chama-se Nzuzi. Ntsimba e Nzuzi. É por isso, Ntsimba, para não dar todo o nome Ntsimba, então, tecnicamente, cortou-se o Mba, ficamos com Ntsi. Ntsi é a sílaba que foi atribuída a um Mvoala Pímpita da posição Nkenge, da família Pakundungu. Então, o nome completo dessa estrutura é Ntsi Nkenge. A sua diferença entre o Ntsi Nkenge e o outro Mvoala Pímpita da posição Nkando é apenas a questão da posição, mas os dois são Ntsimba, são Ntsi e Ntsi, quer dizer, Ntsi Nkenge e Ntsi Nkando. Ntsi Nkenge é da posição Nkenge, mas pertence à família Pakundungu. O Ntsi Nkando também pertence à família Pakundungu, mas da posição Nkando. Agora, do outro lado da família, na família Pelekete, temos o Nzu, que é o Nzuzi, o Zi, subtraiu-se o Nzi, o Zi, Nzuzi, e ficamos com Nzu, quer dizer, Nzu Nsona e Nzu Konzo. São esses
São essas posições que representam o segundo nome de um Valampímpita da família Perequete. Nesse contexto, teremos Nzu Nsona, que é um Valampímpita da família Perequete da posição Nsona. E teremos o Nzu Konzo, que é um Valampímpita da família Perequete da posição Konzo. Então, essa é a lógica da denominação dos Mvalazampímpita. Então, isso quer dizer que na denominação dos Mvalazampímpita, a lógica vai continuar no sistema angular e assim que a lógica vai continuar, vamos continuar a utilizar os nomes dos gêmeos. Porque quando os dois gêmeos nascem em cima em Zuzi, depois vem o Lando. Lando é o terceiro filho que nasce normalmente, mas que segue os gêmeos. Faz parte da linhagem dos gêmeos. E, além do Lando, temos o Lukombo. Lukombo é o terceiro filho que nasce depois do Lando. Depois do Lando vem o Lukombo. Lukombo faz parte da linhagem dos gêmeos. E depois vem o Nsukula. Nsukula também faz parte da linhagem. E quem finaliza essa linhagem é o Katumo. Katumo é ele que finaliza. Então, todos esses nomes serão aproveitados, serão usados para a codificação dos nomes dos Mvalazampímpita dentro do sistema angular, que ainda não estudamos, que ainda não vimos. Será objeto da nossa aula. Então, nesse contexto, aqui vamos dar sequência do estudo dos Mvalazampímpita. Vamos agora ver o aspecto organizacional da transcrição do Mvalampímpita, onde vamos constatar que no nosso Mvalampímpita temos o ponto de partida. O nosso ponto de partida é o Singini, mas também é um rótulo, que nós chamamos de um rótulo, a entrada. E a partir do Singini, vamos contar seis lados para formar um Mvalapiluka. E onde termina o nosso Mvalapiluka, com Ikamu, começa um Mvalampamba. Então, essas setas é a lógica da transcrição do nosso Mvalampímpita. Então, temos um rótulo, que é a entrada, e temos a saída. A saída é essa, um tumpa. Aqui temos um Mvalampímpita que começou com Singini Kensi, Singini de baixo, ponto de partida de baixo, e subindo temos o nosso Ntumpa. Então, essa é a lógica organizacional da transcrição do Mvalampímpita. E aqui temos as características. Um Mvalampímpita tem sempre três características. A primeira característica são os lados. Nos lados, um Mvalampímpita tem 11 lados. 11 lados, contando os 6 lados do Mvalapiluka e 5 lados do Mvalampamba. Essa lógica é muito importante quando vamos passar na realidade do estudo da matemática ou da arquitetura, que são os mesmos caracteres que vamos utilizar. E a matemática do Mandombe começa com a realidade dos lados. E o Mvalampímpita tem 3 partes, contrariamente ao Mvalampamba e o Mvalapiluka, que tem apenas duas partes. O Mvalampímpita tem 3 partes. Tem a parte superior, a parte central, que está entre as linhas vermelhas,
e temos a parte inferior. Agora, no que diz respeito às extremidades, sempre duas extremidades, temos a extremidade esquerda e a extremidade direita. Essas são as características de um voala pímpita. E temos a lógica das medidas. Já fizemos o estudo das medidas no voala pamba, um voala píluca, um voala pímpita. É a mesma realidade que temos no estudo dos voalas pímpita. Temos as medidas quadradas, medidas retangulares e medidas quadradas. E dentro das medidas retangular, temos medida retangular vertical e medida retangular horizontal. Aqui temos as medidas quadradas, onde vamos constatar que os lados horizontais e os lados verticais de um voala são iguais, têm o mesmo comprimento e nos dão, dão origem a uma figura quadrada na parte superior e duas figuras quadradas na parte central e uma figura quadrada na parte inferior. No que diz respeito às medidas retangulares, conforme dissemos, temos dois tipos de medidas retangulares, a medida vertical e a medida retangular horizontal. Tudo depende da dimensão ou do comprimento de um dos lados vertical ou horizontal. É por isso, na ilustração, vamos constatar nessas duas medidas. Aqui temos a medida retangular horizontal, onde os lados horizontais têm comprimento maior em relação aos lados verticais. Quando o comprimento dos lados horizontais são maior em relação aos lados verticais, estaríamos nesse contexto na presença de um voala pímpita de medida retangular horizontal, porque os lados horizontais são maiores em relação aos lados verticais. E no contexto das medidas verticais, ou medida retangular vertical, é o contrário. É onde estamos a constatar que os lados verticais, todos os lados verticais de um voala pímpita são maiores ou têm dimensões, têm comprimentos maiores em relação aos lados horizontais. E assim, nesse contexto, por exemplo, esse voala pímpita é um voala pímpita de medida retangular vertical. Temos estudos das medidas mistas. Medidas mistas é a mistura, a composição de medida retangular e medida quadrada. Vamos ver, temos medida mista reto-quadrada e medida mista reto-vertical e medida mista reto-horizontal. Vamos na ilustração, conforme podemos constatar. Aqui temos a medida reto-quadrada, quer dizer, temos uma medida, um voala pímpita que ao mesmo tempo retangular, ao mesmo tempo quadrada. Uma parte é quadrada, a outra parte é retangular. Conforme podemos constatar aqui, a parte inferior, na parte inferior temos a medida quadrada. Aqui temos a medida quadrada, na parte central temos a medida quadrada, mas a parte superior temos a medida retangular. Por isso, mas essa medida retangular é vertical. Bom, então, nesse contexto, temos a medida reto-quadrada, quer dizer, ao mesmo tempo retangular, ao mesmo tempo quadrada. Do outro lado também temos a mesma realidade. E por outro lado, temos sempre as representações da medida reto-quadrada,
nosso voile pímpita, mas agora aqui é um voile pímpita da família Periquete. E depois vamos agora ver diferentes tipos de medidas mistas. Conforme dissemos, temos a medida mista reto-vertical, isso já no contexto da medida mista reto-quadrada. Já vimos e agora estamos a estudar a medida mista reto-vertical. A medida mista reto-vertical é onde as medidas, os lados verticais são maiores em relação aos lados horizontais no universo de lados, horizontais e verticais de um voile pímpita de medida mista. Vamos na ilustração. Aqui temos o nosso voile pímpita. Nesse voile pímpita temos a parte que está a representar as medidas retangular. O lado maior é o lado vertical. São os lados verticais e, por isso, temos a realidade da medida retangular vertical e também a medida quadrada. A medida quadrada está aqui. Então, o nosso voile pímpita é um voile pímpita de medida mista. Quando se fala já de medida mista, temos a medida retangular e a medida quadrada. Mas aqui a particularidade é a medida retangular vertical. Medida retangular vertical significa que a parte retangular é uma parte vertical, tem a natureza vertical. Por isso temos a medida retangular, vertical e mista. Mista porque no meio temos a medida quadrada. Então, o nosso voile é tem uma medida mista, reto vertical, e é mista porque do outro lado temos a medida quadrada. Aqui temos a mesma realidade que queremos explicar, que já explicamos, a medida reto-vertical dos voiles pímpita, mas agora aqui é a família Periquete. É a mesma realidade, é a mesma estrutura. E, por último, vamos ver a medida mista reto-horizontal, é quando o lado da medida retangular é o lado horizontal, o lado horizontal da medida ou da parte horizontal da estrutura da medida mista é maior em relação aos lados verticais. Então, por isso, na nossa ilustração, vamos constatar que está se apresentar dessa maneira. Todos os lados horizontais são maiores em relação aos lados verticais. Então, por isso, a parte que está a representar as medidas retangulares estão nos dar estruturas retangulares. Então, por isso, aqui estamos perante a estrutura da medida mista reto horizontal do voile pímpita. A mesma realidade, agora só na família Periquete, que está a nos dar essa realidade. E é assim que vamos finalizar o nosso estudo. Acabamos de estudar um voile pímpita, que tem realidades científicas muito profundas, que vão nos ajudar para podermos entrar no universo do sistema angular. E depois desse estudo, na realidade não podemos ainda saltar para o estudo do sistema angular sem, portanto, termos a certeza
da nossa habilidade na transcrição e no entendimento da nossa aula. Por isso, vamos passar nos exercícios práticos que vão nos permitir para nos familiarizarmos com a realidade do sistema de pensamento Mandombe ou no estudo do Mvoalampímpita, que é o elemento complexo. Agora vamos passar nos exercícios. Ok, então, conforme estava a explicar acerca da prática, da habilidade, é preciso praticar e praticar. Como é um novo conhecimento, exige uma prática permanente. Para tal, a academia, ou a Academia Mandombe, que vela nas questões da pedagogia, concebeu com a equipa do Papa Seba, trabalhamos no sentido de concebermos diferentes tipos de exercícios que podem ajudar o Junquanduenga a se familiarizar com o Mandombe. Por isso, temos aqui a natureza dos nossos exercícios. Começamos com o estudo do muro de bloco. O muro de bloco é uma ferramenta que nos ajuda para podermos habilitar a nossa mão a escrever. Da mesma maneira que vamos transcrever o muro de bloco, é da mesma maneira que teremos a habilidade de escrever o Mandombe. Então, por isso, nessa realidade, a construção do muro de bloco é muito fundamental, muito fundamental. Mas agora, como é que se faz essa construção? A construção do muro de bloco deve se fazer com base das 4 posições que nós temos em Mandombe. A posição Nkeng, Nkando, Nsona e Konzo. Na posição Nkeng é preciso construirmos o primeiro muro de bloco de 15 mvoala. Primeiro, temos mvoala da família Pacundungu e mvoala da família Pelequete. Essa combinação nos dá 15 mvoala. E depois temos que sobrepor em cima ou embaixo desses 15 mvoala, mais uma construção de 15 mvoala da mesma posição, para nos dar 30 mvoala dentro dessa construção. Então são 30 mvoala de 15 mvoala no primeiro muro de bloco e 15 mvoala no segundo muro de bloco. Estamos sempre a focar no número 30, em homenagem ao sacrifício de 30 anos de prisão de Papa Simão Kimbangu. Que Papa Simão Kimbangu, por ter lançado oficialmente o projeto do renascimento africano moderno no período central da colonização, tinha a tornar-se elemento ou uma personagem altamente perigosa. Então foi julgado, condenado à prisão perpétua durante 30 anos. Então, em memória dessa bravura, em memória dessa visão que ele teve, em memória desse sacrifício que ele aceitou, para lançar as bases espirituais e políticas científicas do continente africano, nós sempre, os nossos exercícios vão se basear no número 30. 30 vezes, e achamos 30, repetir algo 30 vezes ajuda para melhor interiorizar. É nesse sentido que vamos apresentar temos uma ilustração. Na nossa ilustração temos aqui o muro de bloco que nós construímos. Esse muro de bloco é composto, na realidade, de 2 muros de blocos. O primeiro muro de bloco começou com papo. Começamos com papo, a entrada é aí, o primeiro singini, e começamos a construir o papo e quete. Aqui começamos papo
e quete. Assim construímos um muro de bloco de 15 mvoala. Depois fizemos a sobreposição desse muro de bloco embaixo, começando aqui no pé do papo, colocamos aqui o nosso singini e voltamos a construir, combinando ao mesmo tempo o segundo muro de bloco, construindo o segundo muro de bloco e combinando ao mesmo tempo com o primeiro muro de bloco. É só questão de bem definir o ponto de partida, que deve se colocar ao pé do mvoala mpamba da posição Q. E dali vamos o nosso muro de bloco na minha posição, vamos partir de direita à esquerda. Começamos daqui, conforme a seta está a indicar. Essa é a posição, essa é na posição Kendi. Mas se formos na posição Nkando, o ponto de partida seria aqui. Íamos começar de esquerda à direita e a seta iria nos levar nessa direção. Se for na posição Nsona, na posição Nsona, também o movimento seria de esquerda à direita. Na posição Konzo, o movimento seria de direita à esquerda. Então, esse é o exercício que nós vamos fazer lá em casa. Essa ilustração, começando com essa ilustração. Essa ilustração é a base. Começam ainda a treinar com essa ilustração e depois vai na posição Nkando, começando de baixo para cima, significando-se da posição Nkando. E depois vai terminar com as duas outras posições, Sona e Konzo. Da mesma maneira que vai escrevendo, você vai começar a desenhar, mas depois começa a aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade, já não vai deixar de desenhar, vai começar a escrever. Então, o objetivo desse exercício é de nos levar na velocidade de escrever. E, continuando, temos o segundo tipo de exercício. Esse exercício consiste em transcrever ou fazer o estudo analítico de um Mvoala-Mpimpita. O estudo analítico de um Mvoala-Mpimpita consiste em identificar as informações identitárias que estão por detrás de uma figura de mandombe. E essa observação, ou esse estudo se faz pela observação. Observando, vai ter que identificar o nome do Mvoala, a categoria do Mvoala, na categoria do Mvoala, onde vamos identificar a natureza do Mvoala, se é um Mvoala Mpamba, um Mvoala Piluka ou um Mvoala Mpimpita. E temos a família, é preciso identificar a sua família, a família Papunungu, a família Perekete, a sua posição Nkeng, Nkando, Nsona ou Konzo. E temos tipo de medida, se é medida retangular, medida quadrada, medida mista retangular. E são essas informações que podemos identificar dentro de um Mvoala. Dentro de um Mvoala, identificamos esses elementos. Mas qual é a importância desse exercício? Esse exercício vai nos treinar e identificar, analisar sempre um objeto que estiver nas nossas mãos. Pode ser um carro, pode ser um livro, pode ser... Então, quando é algo que estiver nas nossas mãos, pode ser um produto acabado. Sendo um produto acabado, deve ter um nome, deve ter uma categoria, deve ter uma família. Isso estou a falar na linguagem do mandombe. Mas essa linguagem do mandombe pode se converter em qualquer situação em que nós estivermos. Então, para continuar,
temos aqui os nossos caracteres. Esses mvoalas ampímpita que estão aqui são 4 mvoalas ampímpita que temos. Dentro dessas mvoalas ampímpita é preciso descobrir ou fazer um estudo analítico desses mvoalas ampímpita para nos dar a identidade de cada figura geométrica que está aqui. Porque cada figura geométrica que está aqui está nos oferecer uma informação. Qual é essa informação? É preciso identificar o nome, a família, a categoria, a medida, para podermos estar na altura de fornecer informações que estão por detrás dessa figura geométrica. Por outro lado, temos o exercício de transcrição. O exercício de transcrição é praticamente o contrário do estudo analítico. Porque aqui temos que fazer a transcrição. Quer dizer, nos dão algumas informações e, de acordo a essas informações, é preciso fazer uma transcrição. Quer dizer, ilustrar o que está por detrás das informações que nos foram concedidas. Nesse contexto, é preciso utilizar a lógica de Lubamba. A lógica de Lubamba consiste em um princípio que nos permite transcrever um valampímpita de acordo à lógica do segmento dos lados de um voala mpamba ou um voala pímpita ou um voala píluca. Aqui estão os nossos exercícios, são 4 exercícios. Sempre estamos nos basear no número 30. É preciso transcrever 30 nsingeng de medida quadrada. Para quem está a estudar, quem está a fazer o acompanhamento, vai logo se aperceber que tem o que é um nsingeng. Então, preciso transcrever 30 nsingeng de medida quadrada. Depois, 30 nsingeng de medida mista reto quadrada. E temos, ainda teremos 30 nzu nsona de medida mista reto horizontal. E por último, temos que transcrever 30 nzu konzo de medida retangular vertical. Então, são esses exercícios que vão nos ajudar para fortalecer o nosso conhecimento de Mandômia. Então, com isso, finalizamos o nosso estudo integralmente do Mvoalaza Pimpita, sem, portanto, esquecer que o Mvoala Pimpita é a união do Mvoala Mpamba e o Mvoala Piluca. Com base desses exercícios que acabamos de dar, vamos praticando para interiorizar esses estudos, esses caracteres na nossa mente. É assim que terminamos a nossa aula. Desejo-vos bom estudo. Na próxima aula vamos começar a estudar os Mvoalas Ampímpita Zabutila, ou o sistema angular. São Mvoalas Ampímpita que vão dar nascência a outros Mvoalas Ampímpita. Então, para hoje terminamos assim. Desejo-vos um bom estudo. Muito obrigado.